Sentados. Antes de anunciar a palavra, para nós darmos o passo de número 10 do nosso seguir Jesus através dos evangelhos, a irmã Josi pediu para anunciar que tem um encontro de crianças, as crianças de 7 a 14 anos, sábado, dia 9/6, aqui na Casa dos Amigos, às 15 horas. Os pais devem investir nas suas crianças, trazendo elas até aqui, né, e prestigiando esse trabalho que é feito com dedicação, com amor, né? Inclusive, hoje nós vamos tratar de José e Maria levando Jesus aos 12 anos de idade até o templo em Jerusalém. E olha que eles tinham uma caminhada, mas 3 vezes por ano a lei pedia que fizesse festa em Jerusalém. E eles então vão lá levar Jesus. Havia um esforço muito grande, sair de Nazaré sem carro, né? Sem avião. Sair lá de Nazaré e ir até Jerusalém para festejar, e as crianças participando. Então, eu peço que os irmãos e irmãs que têm os seus filhos de 7 a 14, que tragam eles aqui, tragam os seus filhos. Às vezes os pais esquecem dessa faixa etária aí. Às vezes, ele já sabe se virar, e deixa eles meio abandonadinhos, assim, não, principalmente no adolescente, às vezes não há um investimento. Parece que eles saíram daquela idade de dependência e os pais pensam, agora eles vão voar. E esquecem que eles precisam muito de ajuda, precisam de orientação, de apoio, e, enfim, tem muitas perguntas não respondidas, eles precisam de respostas, e é bom investir nos seus filhos. Então, dia 9/6, traga os seus filhos, tá bom? Para que eles participem. Não precisa ser só os seus filhos, pode trazer o teu sobrinho, tua sobrinha, pode fazer outros participarem desse encontro. E esse deveria ser o grande sentido, que os nossos filhos possam ser instrumento de atração para Cristo, trazendo outros para vir também participar dos encontros, das reuniões, enfim, que eles possam ter esse prazer e que isso contagie a outros. Amém, queridos? Nessa noite, nós vamos para o passo de número 10. Quarta-feira, nós avaliamos o passo de número 9. Esses passos, nós estamos colocando essa numeração para ficar fácil do irmão, a irmã que não conseguiu vir, que não conseguiu estar presente, depois poder procurar na internet, lá nas nossas redes sociais, no nosso site, já está lá, né, Samuel? No nosso site, amigosdejesus.me, né? Então, amigosdejesus.me, você encontra lá os nossos vídeos, e vai ter outros materiais que nós vamos estar trabalhando ali. Samuel está na minha frente, eu não estou conseguindo acompanhar ele, né? Então, já está tudo pronto lá, mas eu, para alimentar lá, estou tendo uma certa dificuldade, estou ainda programando meus horários para poder atuar em todas as áreas que estamos atuando. Também o Facebook, eu não lembro o endereço lá, Amigos de Jesus, ponto, não tem ponto? Amigos de Jesus TV, vai direto? Eu, quando quero achar ali, ponho Amigos de Jesus Itajaí, aí vou lá nele, mas não percebi o TV, entendeu? Mas aí você encontra lá. Então também os vídeos através do Facebook, quando você não puder vir, não deixe de vir se fiando do vídeo, porque ele pode falhar, entendeu? Mas quando você não puder vir, está
se está tudo em ordem aqui, você pode assistir em casa ao vivo, né? Também temos um canal no YouTube. Vai direto? Então tá. Então ficou mais fácil de encontrar. Amém? Mas se alguém quiser entrar direto no YouTube, fazer uma busca... Ah, tá. Daí vai ter um endereço próprio para busca. Então, por enquanto, através do site amigosdejesus.me. Ok? Vai lá, assista, curta para que vá para o outro, é assim? Eu estou aprendendo ainda a andar aí nesse caminho aí, tá? Então, façam parte desta comunidade, vamos divulgar a palavra de Jesus. Amém? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam felizes, que estejam muito bem e que as palavras de Cristo que temos transmitido, somada a outras que você tem recebido, possam ter tido grande efeito de edificação na sua vida, grande efeito de paz, que você possa ter absorvido o Evangelho. Como eu tenho dito, o Evangelho é para mim, que você possa ter essa percepção que o Evangelho é para você também, né? Que a palavra de Cristo habite em nós, que ela esteja presente em nós, que ela não seja só algo que está no livro, ou nos vídeos assistidos, mas que ela salte das páginas do livro para dentro do nosso coração, e que cada um de nós passe a ser uma carta escrita por Jesus, para que o mundo possa conhecê-lo através das páginas da nossa vida, da nossa existência. Que nenhum de nós seja como uma figueira infrutífera, ou como um ramo infrutífero da videira verdadeira, mas que todos nós sejamos como árvores frutíferas, ramos frutíferos, que nós possamos produzir o fruto que o nosso Deus e Pai espera de nós. Amém, queridos? Que a gente possa produzir esses frutos, que o Senhor seja glorificado na nossa vida, porque esse é o grande objetivo de, uma vez salvos pela graça de Deus através de Jesus Cristo, nós não sermos tirados daqui. O Senhor só nos deixou aqui porque Ele tem um objetivo, e o grande objetivo é que Ele seja glorificado na nossa vida, que o nosso viver glorifique a Deus, que os homens, a humanidade que nos rodeia, glorifique a Deus, vendo as nossas boas obras, o nosso bom comportamento, a nossa retidão, a verdade em nós, que eles possam glorificar a Deus pelo fruto de cada um de nós. Amém, queridos? Bom, vamos ao passo de número 10. Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade. Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade. Esse é o passo que vamos dar hoje. Jesus vai a Jerusalém aos 12 anos. E lá ele vai ter um diálogo com os doutores da lei no templo. Você já entendeu quando eu digo no templo? Não necessariamente dentro do prédio do templo, mas em volta, no pátio, nos alpendres. Tá? Isso se dá aproximadamente no ano 8, abril do ano 8, depois de Cristo. Por que depois de Cristo? Porque está valendo então o calendário nosso agora. Nós saímos lá do calendário hebraico, que vem diminuindo e agora começa a aumentar, certo? Então nós temos todos os relatos tendo início lá no ano 6, e foi vindo, né, 5, 4, 3, e agora nós estamos aí pelo ano 8 do nosso calendário, então depois de Cristo,
certo? O relato que nós vamos tratar hoje, ele está em Lucas, capítulo 2, versículos 41 ao 50. Eu não vou lê-los direto, mas vou trabalhando cada um deles aqui à medida que vou falando. Então, se você anotar aí, se você guardar, nós vamos estar tratando de Lucas 2, versículos 41 a 50, nessa primeira parte. O versículo 41 diz que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. Todos os anos eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, isso acontecia constantemente, desde que ele é nenenzinho, certo? Quando o menino completou 12 anos, Jesus fez 12 anos, é um adolescente. Segundo o costume de seus pais, subiram novamente para a festa. Mais uma vez. Então, se eles iam todo ano, então nós estamos aqui na 12ª festa de Jesus em Jerusalém. Certo? As viagens para as 3 festividades anuais em Jerusalém eram eventos muito alegres, até porque a própria lei, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 15 e 16, diz que era para chegar lá festejando ao Senhor com muita alegria. Eu não tenho aqui o texto, Diego consegue colocar um texto lá para nós? Eu vou pedir para vocês ler, porque isso é importante ler. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15. Nessas ocasiões, Jesus tinha a oportunidade de conhecer, já está lá? Querem ler? Então leiam. Um começa aí, os outros sigam. Olha que coisa legal. Leia o 16 também. Não é interessante? Eles, olha, é uma festa para se fazer com alegria. Não é para ir lá pedir, não é para ir lá fazer uma corrente de libertação, nem uma corrente de prosperidade, nada disso. Vocês vão escolher aí esse tempo para apresentar diante do Senhor a vossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito chegar nas vossas mãos. Tudo. Vocês lembram que Jesus trata da fidelidade no pouco? Tem pessoa que não prospera porque não é fiel ao Senhor no pouco. Ao invés de agradecer o que tem, reclama. Nós precisamos aprender a ser um povo grato, independente da quantidade que temos. Aquele que é grato a Deus, ao patrão, por exemplo, muitos cristãos murmuram do patrão, falam mal do patrão, entende? Eu sei que tem patrão que não é fiel. Tem patrão que, se puder explorar, explora mesmo. Mas mesmo aí você deve ser grato a Deus. Grato por aquele homem, aquela mulher existir. Grato por você ter uma oportunidade de trabalho. Grato por você ter energia para trabalhar. Porque você só se move porque Deus é bom. Não é verdade? Grato pelo salário que recebe.
Tem gente que amaldiçoa o salário quando recebe. Recebi essa mixaria. Não é assim? Não, agradeça. Pega o seu salário e agradeça a Deus. Bendito seja Deus. Hoje recebi mais uma porção. Você vai descobrir que à medida que você vai sendo grato, você vai tendo saúde. À medida que você vai tendo saúde, você descobre que você ganhou pouquinho, mas não faltou no fim do mês. Começou a sobrar lá 20. Esse mês não gastei tudo, sobrou R$20. O esperto vai correndo na Caixa Econômica, abre uma poupança e bota R$20 lá. Continua sendo grato e vê que continua com mais saúde. Que o coração agradecido é um coração feliz. E onde há felicidade, onde há gozo, há muita paz, há muita saúde. Então, você descobre que no mês seguinte, de novo não precisou ir à farmácia. Olha que coisa legal. Porque tem gente que só olha aquele salário, mas ele não olha o resultado do mês inteiro. O não precisar ir no médico, o não precisar comprar um remédio, isso tudo faz com que o seu salário seja aumentado. Não é só aumentar a quantidade do que recebe. É que se eu não tenho bênção na minha vida, eu posso gastar todo o meu salário. Lembram da mulher hemorrágica? Que gastou tudo quanto tinha com os médicos. Empobreceu gastando com os médicos. Perdeu tudo que tinha. Até o dia que ela tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada da sua enfermidade. Todos os recursos que iam embora agora ficavam com ela, porque ela recebeu saúde, ela recebeu salvação. Então seja grato, seja grato. Essas festividades tinham essa finalidade. A festa judaica não era uma festa pela festa. Não era também uma festa de consumismo semelhante ao Natal. Natal aqui dos cristãos. Essa festa de consumismo. Vem o Natal, aquela compra de presente, de arrumação de casa e de pintura de coisa, que parece que fica todo mundo meio maluco quando chega o Natal. Perde a noção do tempo. Entendeu? Parece que peru só pode ser comido no Natal. Chester na mesa só se for no Natal. Você pode comprar agora. Entende? Talvez agora não, porque teve a greve aí, pode estar bem carinho. Mas deixa passar mais um mês aí que vai estar tudo em ordem. Entendeu? Não precisa esperar lá. Seja grato e viva cada dia com alegria. Os pais de Jesus sabiam viver os momentos que Deus determinou. Se vamos fazer festa, que a nossa festa tenha como centro, como alvo, o nosso Deus, e que Ele seja glorificado na nossa gratidão. José e Maria sabiam fazer isso com perfeição, porque eram justos. E já foram levando o menino Jesus para essa visão também. E quando ele chega aos 12 anos, ele vai espantar eles, mas é espantá-los positivamente. Eles vão ver o efeito de criar seus filhos no caminho do Senhor, seu filho no caminho do Senhor. Eles vão ver o efeito de levá-los conforme a lei dizia todos os anos lá. Nessas ocasiões, Jesus conhecia pessoas, conhecia a geografia de Israel. O menino ia crescendo, ia conhecendo todas as coisas em volta, ia participando da vida comum da sociedade judaica. E eram viagens, nós podemos dizer, inesquecíveis. Não é legal? Como é que o seu filhinho se sente em vir na casa dos amigos? Ele vê alegria em você em vir? E ao estar aqui, como é que ele se sente? Você já perguntou? Gosta de vir? Vamos lá, pai. Mais uma vez nós vamos na casa dos amigos.
Nós precisamos provocar esse desejo. Ele precisa ver, alguma coisa legal precisa acontecer aqui. E se não está acontecendo, nós precisamos ter criatividade. Então, vamos bolar uma festa para a criança aí, pelo menos um domingo por mês, na hora do nosso encontro. Que eles têm prazer. Terminados os dias da festa, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou lá em Jerusalém. Imagina, gente de todos os cantos da nação reunido em Jerusalém. As famílias, os encontros. A família Pereira tem feito uns encontros aí, e eles ficam contando a data de chegar o outro encontro. A gente fala com eles e fica marcando quando é que vai ser. Ontem eu estava aqui no almoço e já estavam os primos ali, ei, vai ser tal dia e tal, e é isso. Entende? Eles têm esse prazer do encontro, essa alegria. Ora, José e Maria se envolvem lá na festa em Jerusalém, também com a parentada toda. E aí estão ali naquela alegria, chega a hora de ir embora. E vamos, olha, chegou, vamos, tá. E na mentalidade, na mente de José, de Maria, Jesus está ali junto, está no bolo, está com a turma, está com os primos. Era tendência as mulheres ir na frente, caminhar um trecho. E depois os homens iam, porque os homens iam conversando entre si e andavam mais rápido, porque as mulheres iam com as crianças. E eles mandavam as mulheres na frente, porque se houvesse qualquer problema, eles iam alcançá-los. Eles iam alcançá-los no caminho. E caminhavam durante o dia, à noite acampavam. Então, lá vai Maria. E Maria está despreocupada, ela está alegre, está saindo da festividade, conforme o Senhor diz em Deuteronômio 16. Ela vai com alegria, está indo embora. Saíram de lá, de volta do templo, ouviram mensagens maravilhosas. Receberam doutrinação, não era pregação como nós aqui. Agora nós estamos ficando mais parecidos. Que era mais ou menos isso, era lido a Escritura e explicado, lido a Escritura e explicado, lido e explicado, o que nós estamos fazendo aqui. Eles lá era assim também que funcionava. É só você ir no livro de Esdras, ver como Esdras fez. E o povo ia aprendendo a palavra, como a palavra é, e se espelhando na palavra, e pela palavra viam. Cada um avaliava, examinava a si mesmo e via pela palavra se estava certo, se estava errado. E os que estavam errados, às vezes choravam, caíam em pranto na presença do Senhor, buscando a misericórdia de Deus. E os que estavam andando em correção, em retidão, se regozijavam na presença do Senhor, porque diziam, eu estou no caminho. Puxa, eu estou fazendo como o Senhor está mandando. Imagina o retorno, a alegria da consciência lavada, da consciência purificada, da consciência iluminada pela verdade e a certeza de que se chegou lá errado, está saindo certo, e se chegou certo, está saindo mais iluminado ainda. É assim que Maria sai de Jerusalém e vai com suas primas, suas amigas, suas conhecidas, estão voltando para Nazaré. Logo atrás vem José, também com seus amigos. Estava legal. Eu não sei se usavam gíria, estava massa. Da hora, meu. Lá vem eles. E estão pensando que Jesus está misturado com a rapaziadinha. Porém, Jesus tinha sentimentos diferentes, visão diferente. Ele era um pequeno gênio. Ele estava para além da mentalidade dos de sua idade. Ele estava acima do QI dos demais. Ele é filho do Eterno.
Ele é alguém que desceu do céu. E aos 12 anos, nem seus pais, José e Maria, acompanhavam o seu desenvolvimento mental, espiritual, psíquico. Não acompanhavam. Não entendiam ele. Não compreendiam suas escolhas. Não tinham noção da desigualdade entre ele e os de sua idade. Ele estava à frente. Os seus interesses eram coisas de cima, os da sua idade eram brincadeiras aqui da terra. E a sua diferença se revela em que ele, ao invés de ir na caravana, ele gostou tanto da festa que ficou lá mesmo. Ficou lá, em volta do templo. Maria e José, pensando que ele estivesse na caravana, não se aperceberam. Mas quando se deram conta, os dois pegam e começam a fazer uma contramão aqui. Maria desacelera, pergunta para um, pergunta para o outro: "Viste Jesus por aí?" "Não." "E Jesus?" "Não." E ela até que se dá o encontro do fim do dia com José. E quando chega em José, José também agora sai procurando. Pergunta para um parente, pergunta para o outro. Versículo 44. E procuravam entre os parentes e conhecidos. E não encontrando, não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. Vamos para Jerusalém, vamos voltar. 3 dias depois, Maria e José ficaram 3 dias sem Jesus. Você sabe o que é o resultado de 3 dias sem Jesus? A Maria vai dizer qual é o resultado. Ela vai falar qual é o resultado de ficar 3 dias sem Jesus. 3 dias depois eles encontram Jesus lá no templo, assentado, que significa que estava muito tranquilo. Se tinha alguém preocupado, não era ele. 12 anos de idade, assentado, doutores em volta. E ele ouvia e fazia pergunta. Ouvia os doutores e fazia pergunta. O método judaico de ensino é exatamente esse. Reúne na sinagoga, o rabino explica e as pessoas perguntam. E o rabino explica, responde. Exatamente o que estava acontecendo lá. Só que ali, onde Jesus está, e bem pós-festa, estão os mais graduados doutores de Israel. Estão ali os papas da igreja judaica. Estão ali os bispos, os cardeais da igreja judaica, os melhores dos melhores. E as perguntas estão lá daqueles que também atuam nas sinagogas lá fora, que agora têm a oportunidade de estar cara a cara aqui com o superior, com os sacerdotes e aqueles que graduados já foram sumos sacerdotes. E Jesus ali, falando com eles. Versículo 47 diz assim: e todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Espera aí. Ele não estava interrogando eles? Ele não estava fazendo pergunta para eles? E por que ele dava resposta também?
Eu anotei aqui. Não contente com as respostas dos sacerdotes, Jesus mesmo respondia às suas perguntas. Ele fazia pergunta para os sacerdotes, e os sacerdotes e doutores respondiam, mas não era satisfatória a pergunta, porque o seu QI estava acima até do deles mesmo. E ele só não fica em pé e começa a ensinar, porque a educação mandava que respeitasse os mais velhos. Todo ancião em Israel era respeitadíssimo, independente do seu grau cultural. Era elevada a consideração pelo tempo de vida. Consequentemente, Jesus não se põe em pé e começa a dar de dedo neles. Mas ele fazia perguntas, e muitas das perguntas eles não sabiam responder para ele. Por isso diz que eles estavam extasiados com suas perguntas e suas respostas. Porque ele fazia a pergunta para despertar neles conhecimento superior. E ele queria mais e mais do crescimento e da consciência humana, até onde essa mente alcança. Ele estava num experimento. É bom lembrar que ele é Deus em carne. Desenvolvendo a sua humanidade, o Deus em carne ultrapassa em QI todos os seus superiores. Se cumpre aí as palavras de Davi: guardei a tua lei e tornei-me mais sábio do que os meus mestres. Jesus olha para eles, faz pergunta, e tem pergunta que eles não sabem. Daí dão aquela resposta que normalmente religioso dá, aquela resposta enrolada. Vocês já viram que religioso, quando não sabe responder, ele tem vergonha de dizer não sei? Maioria. E eu estou falando de religioso de todos os níveis. Entende? Quantas vezes eu estou num lugar e vejo irmão respondendo bobagem para o outro? Deus não se agrada disso aí. Eu digo, ei, meu Deus, onde é que ele leu isso? Onde é que ele viu isso? Isso aí Deus não aceita. Não aceita porque onde é que está escrito? Você entende, né? E essa ignorância toma conta de todo radical religioso, seja ele líder ou liderado. Jesus é diferente. Ele vai acima, ele vai. Ora, ele não se contentando com a resposta deles, ele respondia. Ele fazia pergunta e ele me respondia. Ele fazia a pergunta dentro do nível humano. E em conexão com o Pai, respondia dentro do nível divino. Você está conseguindo entender as duas? Mas ele não, então ele não foi 100% humano. Claro que foi, mas ele foi um humano 100%. Ele não foi só 100% humano. Ele foi um humano 100%. Que por ser humano 100%, ele estava em conexão direta com o Pai. Recebia todo o necessário para saber tudo e não ter necessidade de que ninguém lhe ensinasse coisa alguma, porque mantinha comunhão com Deus. Essa é a grande verdade. A comunhão com o espiritual, é isso que eu quero dizer para você. Sua mente humana mantinha total intimidade com seu espírito, que é o Espírito de Deus, que é a presença do divino nele. Você me entende? Essa é a grande realidade. Seus pais, ao ver
ele ficaram surpresos, se surpreenderam quando encontraram Jesus entre os doutores. Os pais se surpreenderam. E sua mãe então lhe disse: meu filho, por que você agiu assim conosco? O que ele fez de errado, irmão? O que ele fez de errado? Quem é que esqueceu de quem? Faltou atenção em quem? Nos pais. Mas vocês já viram que pai e mãe têm dificuldade de aceitar que é raro? Pai e mãe, quando ficam nervosinhos, botam a culpa no filho. E há uma dificuldade de tratar os filhos com respeito. Em muitos momentos da vida, pais e mães se tornam autoritários no trato com seus filhos. E isto não é bom. Tem mesmo atitude de pai e mãe que bloqueia os filhos. E que fazem com que os filhos não evoluam, não tenham desenvolvimento correto. Que traumatiza. É natural dos pais cometerem esses erros, esses equívocos. Como disse alguém, é porque a gente é ser humano. E eu digo, não é porque a gente é ser humano, é porque às vezes nós somos desumanos. Às vezes nos falta a plenitude da nossa humanidade. E às vezes a gente então vira um animalzinho impulsivo. Né? Tem momentos na vida que a gente não reflete, não raciocina, não pensa, vai agindo. É explosivo. Entendeu? Nessas horas a gente comete erros. Ora, Maria estava nervosa, isso é natural. José estava nervoso. Imagine sumir o teu filho por 3 dias. Mas a grande verdade é que quem tinha que ter o cuidado do menino, e quem tinha que ter atenção para com os filhos, são os pais. Ela que precisava cuidar. Então ela diz assim: meu filho, por que agiu assim conosco? Olhe que seu pai e eu, aflitos, o procurávamos. Estou respondendo a pergunta que fiz ali atrás. O que acontece quando a gente fica 3 dias sem Jesus? Aflito. A gente fica aflito, 3 dias sem Jesus, a gente fica ruim. A gente fica mal. Tem aqueles momentos da vida assim que você fica, não sabe o que vai ser, tudo parece que dá errado. Entende? No misticismo religioso e no miticismo, você diz, é o inimigo. O inimigo está me perseguindo hoje o inimigo atravancou meu caminho. Mas a grande realidade não é, eu me desconcentrei, eu perdi a conexão, caiu a ligação, ou eu estou alguns dias que não falo com ele, eu estou alguns dias que eu negligenciei a minha comunhão, eu me desapercebi, deixei Jesus aí para trás, eu não sei aonde, eu acho que foi ontem. Eu comecei a brincar muito, eu comecei a falar muito, eu me desequilibrei, eu perdi a consciência do meu relacionamento com Ele, eu fiquei sem a sua presença por alguns dias, eu andei desapercebido, eu não vigiei. Como consequência, a minha alma já sente o baque da sua ausência. E o meu espírito se incomoda.
Logo um vazio se forma dentro de mim, porque a ausência de Jesus me falta energia, a ausência de Jesus me falta luz, na ausência de Jesus me falta o alimento do qual Ele próprio falou, a palavra de Deus. No afastamento de Jesus, é como se fosse saindo a minha vida. O Espírito que me energiza, o Espírito que me impulsiona, que me anima, que me dá força, aquele Espírito que me põe para cima, aquele Espírito que me deixa forte para a vida. Na ausência de Jesus, ele vai se desaparecendo, ele vai sumindo de mim. E eu me aflijo. Você já passou por isso? Todo crente, eu acho que já experimentou esse momento. Todo crente. O retrato de Maria e José nesse episódio é um retrato de todos nós, que em algum momento nos esquecemos do Senhor. E nos esquecemos não por uma maldade, não porque queríamos nos livrar dele, não porque queríamos deixar ele lá. Nos esquecemos porque nos envolvemos, nos distraímos. Nos envolvemos com outras coisas vão ocupando o lugar da nossa busca por ele. Um se envolve com trabalho demais, outros se envolvem com atividades esportivas, outros se envolvem com amizades, outros se envolvem com muitas festinhas, outros se envolvem dentro do conceito social. Jesus conta uma parábola onde o envolvimento se dá em 3 áreas distintas. Ele apresenta a compra de terras, a compra de bois e casamentos. Quando você vai analisar cada uma dessas coisas aqui, você vai ver que a vida social envolve, a vida dos negócios envolve, a vida do querer plantar e colher envolve. Juntas de bois parará. Você entende? E muitas vezes Jesus fica de lado. A gente não faz isso por mal. Nós chegamos aí por distração. Distração. E quando a gente olha, está há tempo sem Jesus. Uma semana arando sem Jesus. Já está 1 mês de lua de mel e Jesus fora de casa. Entendeu? Aí, de repente, uma coisa lá dentro, começa lá dentro, às vezes imperceptível. Lá dentro fica um oquinho assim que vai aumentando, um buraco negro que vai aumentando e expandindo a treva em nós. E a gente diz, tem algo errado. Primeiro, tu não diz para ninguém, tu reflete. Eu não estou legal. Eu não estou bem. O que está havendo comigo? Tem uma coisa aqui que... Tu olha em volta, tem comida, tem casa, tem carro, tem trabalho, tem amigos, tem tudo, mas ainda assim está faltando alguma coisa aqui. Essa noite eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, falta Jesus. Falta Ele entrar por inteiro. Falta Ele ocupar o seu lugar, o seu espaço. Esse sol da justiça, essa estrela da manhã, que faz com que tudo seja iluminado em nós. Falta Ele. Às vezes nos esquecemos. Ele respondeu aos seus pais: por que vocês estavam me procurando? Olha a resposta de Jesus. Chega Maria e José. Maria e José, seus pais, chegam depois de 3 dias, olham ele mesmo, doutor, fico meio assustado. Escuta um pouquinho o que ele está falando, o que ele está respondendo, o que ele está perguntando. Se admiram, ficam extasiados. Nosso filho é diferente. Nosso filho tem algo extraordinário.
Quem sabe Maria até cochicha um pouquinho ali com o José. Ele diz, é aquelas profecias, aquela que nós vimos lá atrás. É aquilo que o Zacarias falou. É aquilo que o ancião falou lá na apresentação. É aquilo que a profetisa falou. Esse menino é diferente, José. Esse menino aí é tudo como o anjo falou mesmo, como o mensageiro celestial falou. Ele é diferente, José. Nós vamos ter que prestar atenção. Mas vamos lá falar ele. Chega lá perto dele. Filho, que é isso que tu fez conosco? Olha, eu e teu pai estamos aflitos. Nós estávamos procurando você. E ele, com a maior tranquilidade, por que vocês me procuravam? Por que me procuravam? Vocês não sabiam que eu devia estar exatamente aqui onde eu estou? Vocês não tiveram consciência ainda que me cabe cuidar das coisas do meu pai? Que é necessário que eu me aplique a uma evolução no relacionamento com meu pai? Aí é que o José não entendeu mais nada mesmo? E Maria arregala o olho para ele e diz, esse menino, não dá para alcançar, ela só não chamou ele de doido, porque ela disse, tem coisa. Ela tem uma porção de mensagens de Deus, de mensageiros, profetas, até o sacerdote falou dele. Então ela se cala diante da argumentação do menino. Versículo de número 50. Eles, porém, quem? José e Maria, não compreenderam a palavra que ele lhe dissera. Não entendiam. Eles não entendem o que ele fala. Quantas vezes que Jesus falou e as pessoas não entenderam? E como ainda hoje, com todas as explicações, pessoas não entendem ele. Denominações guerreiam contra denominações. Crentes guerreiam contra crentes. Irmãos guerreiam contra irmãos. Amigos se separam por causa da bobagem das placas que estão na frente dos templos. Irmãos não se conversam. Pais e filhos se distanciam. E tudo isso em nome de Jesus. Tudo isso feito em nome de Jesus. Tudo errado, é claro. Tudo por mensagens erradas, por teologias de homens. Teologias sistemáticas. Que significa retalhar a palavra de Deus. Quando eu falo de teologia sistemática, eu estou falando de pegar os ensinos do Cristo, somado aos ensinos de Moisés e dos profetas. Me ajuda, Marcos. Quando se examina um morto, é necrópsia ou autópsia? Autópsia. Então eles fazem uma autópsia do Velho Testamento, entendeu? E do Novo Testamento. Porque está morto neles. E aí eles pegam um pedacinho daqui, diz que é aquilo ali, pega outro pedacinho de lá, diz que é aquilo lá. E quando você vai emendar os pedaços, sai um Frankenstein chamado Jesus. Entendeu? Um Jesus que aqui é de um jeito, que ali na frente é de outro, que naquela lá é do outro, que lá mais é de outro jeito. É um Jesus todo em pedaço. E esse é o resultado daquilo que chama-se teologia sistemática. Não vale nada. Se você for fazer teologia, por favor, entre numa faculdade de nome. USP. Esses cursos de teologia que tem nas igrejas, não vale nada.
talvez a faculdade metodista, mas ainda tem que ir com cuidado, tem que ir de olho aberto assim, entende, examinando tudo, faça junto. Se for para fazer teologia, então, faça duas faculdades ao mesmo tempo, teologia e história. Você entende? Agora, se você quer aprender de Jesus, se você quer aprender do Pai, do Deus eterno, do Criador, não precisa ir em nenhuma escola de teologia, não precisa. Comece a examinar as Escrituras, não de forma interpretativa, mas examine as Escrituras ouvindo o que ela fala. E quando eu digo que ela fala, principalmente dando ouvidos ao que Deus fala em todo o Antigo e Novo Testamento. Comece pelos Evangelhos. Se você ouvir Jesus e você aprender de Jesus, você alcança a salvação. Dando ouvido a Ele, você alcança a salvação. E isso é o que mais importa. E depois de você aprender tudo que Ele ensina, e o que Ele ensina não é para ser interpretado, é para ser ouvido. Você entende? O problema está na interpretação. Como alguém diz, a Bíblia é um problema, porque um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro jeito. Acontece que onde é que está escrito que é para interpretar? A Bíblia é um livro para se aplicar fé. E fé é confiança. Eu preciso crer que Deus fala. E ao crer que Deus fala, eu aceito o que Deus fala. Cada vez que alguém foi interpretar uma palavra de Deus, se deu mal. Eva foi interpretar a palavra e se deu mal. Adão foi na interpretação de Eva e se deu mal. Saul tentou interpretar lá e se deu mal. Davi, amigo de Deus, é amigão do Senhor, Davi. Um homem segundo o coração de Deus, interpretou a palavra em um momento e se deu mal. Sabe por quê? Mais tarde ele vai escrever, mais tarde ele diz assim, uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Ele já tinha apanhado. Deus fala e eu escuto. Deus diz vai e eu escuto, vai, vai. Deus diz não faz e eu escuto, não faz, não faz. Uma vez ele fala, 2 vezes eu ouço. Você entende? Se eu quiser interpretá-lo e questioná-lo, eu vou me dar mal. Jesus olha para eles. Por que vocês me procuram? Ou me procuravam? Vocês não sabiam que eu devia estar exatamente aqui onde eu estou. Me convém estar no único lugar que eu poderia estar, que é onde se cuida da vontade do meu Pai, onde há evolução. É aqui no meio dos doutores. Ele podia dizer, vocês nunca escutaram Salomão, pai? Ô mãe, você nunca escutou Salomão? Claro que escutaram. Nas sinagogas era lido anualmente, passava-se a Bíblia toda. E ainda é. Todos os anos se passa a Bíblia toda. Em ensinamento. Claro que eles não tinham o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento passado o ano todinho. Todo sábado na sinagoga é lido Moisés. O Paulo até fala disso numa de suas cartas. Ele diz, olha, o judeu, ele tem todos os sábados a leitura de Moisés e dos profetas. Eles só não entendem porque tem um véu sobre a percepção deles,
sobre os olhos do entendimento. Mas o Paulo diz, vai chegar um dia que o véu lhe será tirado. E quando o véu for tirado, eles se converterão ao Senhor. Hoje muitos crentes também têm um véu sobre o entendimento. E que véu é esse? É o véu da religiosidade, do radicalismo. É o véu que se gera pelo egocentrismo de indivíduos que se acham mais santos do que outros. De pessoas que se esquecem, que se servem a Deus e que têm algum conforto no espírito, é porque foram misericordiosamente alcançados, perdoados. Muitos crentes são como aquele cidadão da parábola que Jesus conta, um cidadão que tinha uma dívida impagável, mas que ao chegar perto do Senhor a quem ele devia, ele pediu misericórdia, disse, tem misericórdia, eu não consigo pagar, eu vou trabalhar, mas eu vou fazer de tudo que eu posso, só que eu não tenho alcance. E aquele Senhor compadeceu-se, perdoou aquele servo. E ele saiu dali perdoado, agora está perdoado. Mas no caminho encontrou um que devia um pouquinho para ele. Devia só um pouquinho. Por exemplo, ele devia 1 milhão e foi perdoado. E encontrou um que devia R$100 para ele. E pegou o sujeito, chacoalhou o sujeito. E já estava querendo arrastar o sujeito para a prisão por causa de R$100. Até que foram dizer ao senhor daquele servo, olha, aquele servo que tu perdoou agora não está perdoando o outro. Está maltratando o que deve tão pouco para ele. Eles trazei-mo aqui. Ó servo mau, tu não fosse perdoado de toda a tua dívida, por que tu não perdoaste o teu irmão? Olhou para os outros servos e disse, lançai-o na prisão. Ele não sairá de lá até que pague o último centavo que me der. Mais tarde Jesus vai ensinar, e ele disse, se vós não perdoardes aos homens as ofensas deles, o que eles devem para vocês, vosso Pai Celestial também não perdoará a vós as vossas ofensas e as vossas dívidas. Você está entendendo? Tem crente que esquece que foi perdoado. Tem crente que esquece que não prestava. Tem crente que esquece de onde veio. Tem crente que agora, ao invés de se alegrar por ser uma pessoa perdoada, sair perdoando todo mundo e amando todos, fica julgando, fica apontando o dedo, fica tirando cisquinho do olho de pessoas, e ele tem uma trave desse tamanho na cara dele. Você entende? Nós temos que cuidar para não ser assim, irmãos. Vamos amar. Vamos ouvir o Roberto Carlos, né? Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou Jesus de Nazaré. É isso aí. É isso aí. Ah, irmão Adilson, agora... botou música mundana na pregação. Mundano é tu que não entende nada. Mundano é tu que não cogitas as coisas de Deus, mas só as dos homens. Mundano é todo aquele cuja visão está turbada, anulada por preconceitos, por religiosidade. Mundano é todo aquele que não vê com clareza as coisas de Deus, que não entende que Deus ama a todos, que não quer que ninguém se perca, mas que manda seus ministros, tanto ministros de luz celestial, quanto ministros humanos, ungidos pelo seu Espírito, para espalhar a mensagem da salvação na terra, querendo que
todos venham ao arrependimento. Oh, glória a Deus! Precisamos entender isso. Mãe, pai, vocês não entendem, vocês não leram o livro de Provérbios, que quem anda com sábio, sábio será. Vocês não leram, mãe? Olha com quem que eu estou. Eu estou com os sábios de Israel. Eu estou com os doutores da lei. Porque eu preciso ser sábio, eu quero mais. Eles, porém, não entenderam o que ele lhes falava. Não compreendiam. Aqui inicia-se a fase de Jesus dos 18 anos seguintes. Ele vai para Nazaré com Maria e José. Lucas 2, 51 a 52. Episódios que acontecem do ano 8 ao ano 25 depois de Cristo. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Meu pai e minha mãe não entendem quem eu sou. Não alcançam os meus pensamentos. Não entendem as minhas escolhas. Meu pai e minha mãe não conseguem alcançar a minha visão. Eu vou esperar eu ter idade para poder sair de casa. E enquanto eu ficar em casa com eles, eu vou ser obediente. Eu vou ser um filho exemplar. Eu vou ser submisso ao meu pai e à minha mãe. Eu vou honrá-los. Eles vão ter alegria quando ouvirem o meu nome pelos vizinhos. Filho e filha que está aqui essa noite, observe Jesus. Vou honrar os meus pais. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Vocês conseguem entender? Nós estamos falando de Deus jovem. Deus jovem, irmão, isso é o Deus em carne em sua juventude, tendo que trabalhar a sua consciência divina e a sua consciência humana, e tendo poder e podendo fazer o que quisesse, podendo ganhar todos os reinos do mundo, ele se sujeita à condição de José e Maria, porque estava administrando a sua humanidade. Eu sei mais do que os meus pais. Eu tenho mais poder do que eles. Eu tenho conexões que vão além dos limites sociais dos meus pais. Eu tenho uma visão que eles nunca vão conseguir alcançar. Mas eu vou ser sujeito a eles. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe como ordena a lei de Deus. Que coisa extraordinária. Se eu não conhecesse Jesus através das Escrituras, eu hoje aceitaria ele aqui. Porque um sujeito como esse, mesmo que eu não cresça em sua divindade, eu me alegraria na sua humanidade. Que filho, que irmão, que amigo, que ser humano, que gênio. Oh, glória a Deus! Que pessoa extraordinária é Jesus de Nazaré. A ele eu honro nessa noite. Glórias a Deus por Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Mestre, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Bendito seja o nome do Senhor. Sua mãe
não entendendo muito, mas prestando atenção em todos os episódios e guardando no coração tudo que se falava dele. Conservava em seu coração todos estes fatos. E Jesus, dos 12 anos em diante, e até ali, crescia em 3 pilares. Crescia em sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Repita comigo isso. Jesus. Oh, coisa maravilhosa. Primeira pergunta para nós. Nós estamos crescendo em sabedoria, irmãos? Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. Jesus crescia em sabedoria. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para aplicar os seus conhecimentos. A sabedoria é superior ao conhecimento. O conhecimento é adquirido com esforço, com estudo, com pesquisa, com consultas, com leitura, com cursos. Isso, o conhecimento é adquirido assim. Mas a sabedoria, ela vem por revelação de Deus. Ela é por inspiração. A sabedoria vem do céu. Crescia Jesus em sabedoria. Você sabe o que é isso? O menino está crescendo e todos os dias recebe revelação. Ele recebe revelação de Deus. E ele quer mais, e ele busca mais, e ele sai dos 12 para os 13 anos, e ele cresce mais, e com 15, ele é mais sábio ainda, e quem o conheceu dos 17, 18 anos, fica abismado do seu saber. Ele tem o que ninguém tem, ele enxerga o que ninguém enxerga, há revelações incríveis para esse personagem, para esse ser chamado Jesus. Ele é sábio. Oh, glória a Deus, crescia. Eu lamento pelos que não crescem. Lamento pelos que sofrem anos e anos dentro de igreja. Lamento pelos que acreditam no capeta andando por aí perturbando a sua vida. Lamento quem sofre muito. Lamento por aqueles que acham que tudo é diabo, no sentido místico e mítico. Lamento pelos que sofrem e até para se justificarem em todos os seus sofrimentos, diz que o homem precisa pagar um preço para entrar no céu. Lamento, porque falta-lhes sabedoria. Mas me alegro com a possibilidade de todo ser humano poder enxergar a verdade e entender que Jesus pagou o preço por nós. Me alegro na possibilidade de cada um poder crescer de hoje para amanhã, poder se desenvolver em sabedoria. Ele também crescia em estatura. Obviamente, não ficou sempre menino. Graças a Deus por isso. Teve todas as fases da vida humana atingindo a sua maturidade. Só que nós também podemos pensar que ele também crescia numa estatura interna. Paulo fala de uma estatura que Jesus Cristo tem e que todos nós devemos atingir. Ele diz que nós devemos crescer até a estatura da maturidade. Na sua Bíblia vai estar até a estatura de varão perfeito. A palavra perfeito que está aí está mal traduzida. Ela, na verdade, do grego para o português, a tradução é até a estatura de varão maduro, até atingir a plenitude, a estatura de Cristo.
Todos nós, Deus tem um projeto para que todos nós que seguimos a Cristo venhamos a atingir a maturidade de Jesus. Uma maturidade que nos capacite a amar até mesmo os nossos inimigos. Uma maturidade que nos capacite a fazer bem para os que nos perseguem. Uma maturidade que nos capacite a não falar mal de quem fala mal de nós, mas a orar pelos que falam mal de nós. Uma maturidade que nos capacite a dar para a humanidade tudo aquilo que Jesus deu, doar a nossa própria vida para que muitas pessoas estejam bem, sejam saradas, se levantem, se salvem, sejam ajudadas em todas as áreas da sua vida. Crescia Jesus em estatura, maturidade, atingia sua maturidade. Todos devemos chegar lá. E em graça, em favores. Interessante, os 3 pilares acontecia na vertical e na horizontalidade. Em graça, em favores. Tanto em favores recebidos de Deus, quanto em favores doados aos que o rodeavam. Graça. Termina o versículo dizendo: ele crescia dessas 3 maneiras diante de Deus e diante dos homens. Tem irmão que é uma bênção, né? Diante de Deus. É aquele irmão que vem aos cultos, às reuniões, aos encontros, às palestras, e ali ele é uma bênção. Quando ele sai dali, ele é uma maldição, irmão. Entendeu? Dario Salas, que falava meio engrisado o português na época, Nivaldo lembra, ele dizia assim: na igreja é um anjinho e em casa é um diavinho. Você entende? Aquele que não tem um crescimento na sua verticalidade, através da sua horizontalidade, não é nada, nem ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só atinge a Deus através de seu irmão, para o bem e para o mal. Você quer fazer mal a Deus? Você quer entristecer Deus? Você quer ver ele ficar ruim? Toca num desses pequeninos, irmãos meus. Você quer alegrar Deus? Você quer deixar Deus para cima, se é possível isso? Você quer fazer Deus se movimentar no trono, dentro de uma visão que a mente consegue captar uma ideia? Quer ver o Espírito de Deus dançar e voar nas asas do vento? Quer ver ele convocar todas as criaturas invisíveis e botar para dançar todas as visíveis? Ame o seu irmão, abençoe o seu irmão, ajude, abrace, não tenha preconceito, não faça o mal, faça o bem, reparta o seu pão, cubra o que está com frio, abençoe todos que estão em volta de você, porque a Deus se serve nos irmãos. Muitos trocaram essa visão. Não, eu estou indo servir a Deus. Não, graças a Deus, estou indo hoje na igreja e lá nós vamos comungar com Deus. Aí se assenta, quando entra lá na porta já olha.
Pafúncio está naquela cadeira da direita. Sabe uma coisa? Vou me assentar bem lá no outro canto. Querido, devias ter ficado em casa. Não vais receber nada. Vai crescer em sabedoria, em estatura espiritual e em graça. Dá um pouco de graça para os outros aí, vai. Entendeu? Perdoa, releva. Irmão Adilson, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Pisar em cima do ego não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. Para quem é soberbo, para quem é orgulhoso, para quem quer deter as suas posições, não é fácil. Mas para os que querem se salvar, para os humildes, para os que ouvem Jesus, para os que amam a retidão, para os que querem justiça, para os que desejam salvação, fica fácil. Sabe uma coisa? Deixa pra lá. Diz que eu sou feio, até que eu sou feio mesmo. Diz que eu não presto, não é que tem razão mesmo? Tem tanta coisa em mim que não presta. Mas me chamou de chato. Eu não sou mesmo. Jesus sabe o que estão falando de ti por aí? Não, o que estão falando? Um diz que tu é um profeta. Ah, é? Que legal. E outro? Outro diz que tu é um diabo. Hã? É. Tá bom, ele não me entende. E outro? Outro diz que tu é mesmo o príncipe do Deus das moscas, Beelzebu. Entendeu? Vou falar uma coisa aqui, vocês vão se assustar. Tem uns que dizem que tu é filho da... Vocês imaginam coisa, né? E é isso que eles falaram mesmo. Filho de meretriz, diz a Bíblia. Fica mais bonito, né? Mas é tudo a mesma coisa, filho da puta mesmo. É a mesma coisa. Que é uma meretriz. Tu tens demônio, porque tu é filho de meretriz. E Jesus? Eles não sabem o que fazem. Eles não entendem. Eles não compreenderam as profecias. A visão deles é curta. Eles só sabem as coisas aqui de baixo. Mas o que mais importa para mim? O que vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro olha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus se alegra. Porque Jesus não se deixa levar pelos conceitos e preconceitos dos homens, pois ele veio vencer os preconceitos. Ele veio pisar em cima, não dos homens, ele veio pisar em cima dos preconceitos, em cima das ideias equivocadas, dos radicalismos, da religiosidade sem valor, das coisas erradas, para dizer para nós, veja qual é o resultado final de quem valoriza o bem, de quem anda na luz, de quem ama, de quem abraça, de quem serve a Deus. Esse é o mistério do Cristo. Uma vida de 30 anos, vivida em plena harmonia com a humanidade, sendo Deus, se fez homem por amor de nós, o perfeito no meio dos imperfeitos, para aperfeiçoar todo aquele que der ouvido à sua voz. Oh, glória a Deus! O Deus amor feito carne
para abraçar todos, sem nenhuma distinção, sem acepção, mostrando para a humanidade que nada é maior do que o amor. Oh, glória a Deus! O amor é tudo. O amor é o maior de todos os dons. É a força motriz da vida. O amor ressuscita mortos, endireita pernas tortas, faz paralítico andar. O amor salva o perdido, perdoa os pecadores, limpa os imundos. O amor é maravilhoso, o amor é forte, o amor é grande, o amor é Deus. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Neste tempo, no ano 10 a 15, nasce Saul, o Saulo de Tarso. Neste período nasce Saulo de Tarso. Na próxima reunião, o próximo encontro dos amigos de Jesus, estaremos estudando aqui o passo 11, que é onde João Batista apresenta Jesus para toda a Israel. Convido você esta quarta-feira para juntos nós nos deleitarmos nessa missão de João Batista, apresentando Jesus para a nação de Israel, e a sua apresentação para a nação de Israel vai ser uma apresentação para nós também. Com o ensino de João Batista, nós vamos aprender como receber Jesus na nossa vida. Como aceitá-lo, não é aceitá-lo, como recebê-lo. Esse negócio de aceitar Jesus aí está equivocado, entendeu? Na verdade, é Ele que aceita nós. Ele é que chama. E o João vai dizer como é que a gente deve preparar o caminho do Senhor para que Ele chegue a nós e para que nós possamos chegar nele. Então vem a quarta-feira e nós teremos aqui um encontro maravilhoso de aprendizagem a respeito da aproximação de Jesus de nós. Amém? Quanto a hoje, eu quero orar com você. Eu sinto no meu coração a presença do Santo Espírito de Deus entre nós. Deus nosso Pai, nos orientando como devemos viver. Glória a Deus. A maior ação é amar. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta oração nós vamos orar pela Josiane, por Vitória e Leocádia. Eles estão nos assistindo, ouvindo esta mensagem, e nós vamos apresentá-los diante do Senhor. Irmãos, antes que eu ore, nós tínhamos preparado para 4 irmãos sacolãozinhos ali para ajudá-los em um momento difícil que eles estão passando. Acontece que surgiu mais uma necessidade. E nós precisamos transformar os 4 em 5. Mas aí a gente olhou, se nós formos tirar do que tem lá, e vai diminuir a quantidade, que já não é muita. Então eu queria pedir para você que, se você puder nos ajudar, até na próxima quarta-feira nós montarmos mais um sacolãozinho. Tem ali os papeizinhos para cada um que quiser ajudar, trazer na quarta, ok? Para nós ajudar essa outra família que ficou faltando, ok? E aí estaremos fazendo o que o Senhor mandou, amando a Deus nos nossos irmãos. Vamos orar, falar com Deus. Se você tem também uma necessidade, apresente-a diante do Senhor Jesus aí. Você quer me ajudar a orar nessa noite? Toca aí no ombro do seu irmão, põe a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã, e abençoe ele em o nome de Jesus Cristo. Pai do céu, eu te dou graças por essa oportunidade maravilhosa que nos destes
de mais uma vez discorrermos sobre as Escrituras e refletirmos juntos sobre as verdades que nelas estão inseridas para nosso ensino, para nossa edificação, para nossa iluminação, para nossa evolução, para o nosso crescimento em sabedoria, em estatura espiritual e em graça, diante de Ti e diante dos homens, das pessoas que nos rodeiam. Eu te dou graças, Senhor, por tudo que Teu Santo Espírito inspirou os escritores a registrarem, para que nós pudéssemos tirar daí lições que venham nos redarguir, nos corrigir e nos instruir na justiça. Como é bom olhar para o Teu Filho com clareza, sem impedimento. E eu me alegro porque estamos em uma congregação mista, Senhor, onde temos irmãos e irmãs que foram formados nas diversas comunidades, mas que aqui estão olhando para Jesus e sendo lavados em algumas oportunidades de seus preconceitos, de sua religiosidade, sendo lavados e purificados para se tornar um povo que ama, um povo que abraça, um povo que não julga, um povo que abençoa o seu irmão. E como sinal, meu Deus, que nesta noite eles têm ouvido a Tua palavra e têm recebido os ensinamentos que vão além daquilo que a minha voz pronuncia, mas aquilo que o Teu Espírito aviva em seus corações. Aqui estão cada um, Senhor, abençoando o seu irmão, rogando pela graça na vida de seus irmãos e irmãs. Que cada um saia daqui fortalecido, abençoado, avivado, alegre, pronto para viver no seu dia a dia a Tua palavra. Querido Pai, e pela Tua palavra eu te dou graça, pela Tua inspiração eu te louvo, e por Tua presença entre nós, meu Deus, eu te exalto o nome, bendito seja, glorificado seja para sempre, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Bendito nosso Deus. Eu oro também pela Vitória, pela Leocádia e pela Josiane, Senhor, que nos assiste, que tem esse momento para ouvir a Tua palavra, e outros irmãos nossos que estão nos diversos lugares deste planeta, aonde as redes sociais levam a mensagem, Senhor, que o Teu filho, a Tua filha, seja agraciado com a Tua paz, que o Teu Espírito derrame amor sobre os corações, e que um brilho de glória inunde, meu Deus, a cada vida neste momento. Que o Teu amor seja derramado, impulsione, constranja a cada um fazer o bem, fazer o que é certo, andar na justiça, abençoando a vida de seu irmão, de sua irmã. Em o nome de Jesus eu oro a Ti. Graças a Deus. Queridos, tem um cafezinho.